Pepe, estamos a olhar para um rio que marcou a sua vida, não é? É o Rio Sado. É curioso que eu nasci e fui criado em Lisboa. O meu pai era de Évora, veio estudar medicina para Lisboa, casou em Lisboa e lá ficou. Portanto, eu acabei por perder essa ligação a Évora, se bem que todos os amigos do meu pai eram todos de Évora e nós, na realidade, ao fim de semana íamos muito para Évora, íamos muito para o campo. E há outra coisa curiosa, é que lá em casa, o meu pai era caçador, os meus irmãos, nós somos uns poucos irmãos, somos todos caçadores, e eu, quando tinha 16 anos, eu vinha aqui precisamente para este sítio, aqui para o Sado, caçar narcejas. De maneira que, até antes de ir para a universidade, eu tirei agronomia em Lisboa, até antes de ir para a universidade, aqui o sítio onde nós estamos, já eu vinha caçar com 16 anos, que é uma coisa gira. Depois tirei o curso. Mas como é que tira curso, um filho do médico, aparentemente para ser médico? Na realidade, eu era para ser médico, mas aí por volta dos meus 16, 17 anos, realizei que não fazia sentido ir para a medicina quando eu fico deprimido quando entro no hospital. E eu tinha a certeza de uma coisa, apesar de não saber minimamente o que queria ser, tinha a certeza que gostava de campo. E decidi ir para a agronomia, que eu acho que foi uma escolha muito feliz, porque eu adoro campo. No ISA, não é? No ISA, em Lisboa. E eu adorei o curso, adorei o ambiente, adorei todo aquele ambiente à volta da universidade e mais que tudo adorei o curso. E pronto. Isso é muito importante, depois motivou-o a fazer alguma coisa, foi? Não, e depois também tinha, vá lá, a convicção que um dia seria agricultor e na realidade 4 anos depois de tirar o curso eu pude ser agricultor, aqui em Porto Carro onde estou, que é uma propriedade que eu comprei com 28 anos. Eu arrendei esta propriedade e o senhor que me arrendou a propriedade, o proprietário na altura, 3 dias depois teve um infarto e morreu. E 3 meses depois ele tinha 2 filhas, as 2 filhas acabaram por vender tudo aquilo que o pai lhes deixou. E eu, de alguma maneira, 3 meses depois era dono da herdade do Porto Carro. Quando estava a fazer o curso, a minha convicção era fazer arroz, vacas e vinho. Estas 3 atividades. Na realidade, assim que comecei a fazer agricultura, fazia arroz e vacas, mas eu não tinha a vinha. E a vinha surge um bocadinho na perspectiva de que, e as vacas, e ainda hoje é um bocadinho assim, eu não tenho dimensão, as vacas é preciso ter uma dimensão grande, é preciso ter escala. E Porto Carro tem 140, 150 hectares, portanto não consigo criar escala com isso. E realizei a certa altura que andava a trocar dinheiro por dinheiro, portanto abdiquei das vacas e veio a vinha. No entanto, num raio de 20 km aqui ninguém mais tem vinha. Mas já houve, não é? Já houve, até os anos 30 havia vinha, o Alentejo numa maneira geral e esta zona muito em particular, o arranque da vinha foi violento e passou-se a semear trigo, por uma questão de autossuficiência de cereais e isso perdeu-se nos anos 30. Nos livros do Bernardino Cincinato da Costa, que é um dos papas da nossa viticultura, que escreveu aquele grande livro do Portugal Vinicole, ele dizia que o Vale do Sado era das zonas de maior, no tempo dele, no fim do século XIX, maior implantação de vinha e onde a vinha se adaptava e estava em melhores condições. É curioso isto, quando hoje em dia o Vale do Sado, propriamente do Rio, não existe vinha nenhuma. E é como eu digo, ela desapareceu um pouco pela questão da autossuficiência de cereais. As vinhas são à volta de 18 hectares e Porto Carro são à volta de 140. Eu depois faço 60 hectares de arroz também e depois o resto é montado sobre. Em relação à vinha, eu na altura tinha a certeza que iria ser um sucesso e eu hoje acho que é um sucesso. E não é uma questão de sucesso material, é uma questão de sucesso de implantação da vinha num local indicado para a vinha. Nós temos condições climáticas e de solos absolutamente extraordinárias para fazer vinho de altíssimo interesse, de altíssimo valor. E como digo, não, é evidente que a questão material é importante, mas eu acho que quando nós ambicionamos fazer alguma coisa bem, eu acho que há outros valores para cima da questão material. É evidente que no fim do mês a gente tem que pagar contas, mas pronto, e eu quero com isto dizer o quê? Quero com isto dizer que a vinha foi um sucesso muito grande porque realmente encontrou aqui condições que os franceses chamariam de terroir, isto é, de clima, solo, absolutamente extraordinários para desenvolver vinhos que eu acho que nos fazem sonhar. Que vinho é este? Este é o Cavalo Maluco de 2012 e é essencialmente 60% de Touriga Franca, 30% de Touriga Nacional, 10% de Petit Verdot. Petit Verdot tem um papel aqui importante, porque é maneira de compensar alguma falta de acidez das tourigas e alguma
madurez das tourigas, que aqui o Petit Verdot aqui em Porto Carro ele nunca atinge graus alcoólicos acima dos 13%. E a acidez é sempre altíssima, pH baixo. E eu, de uma maneira natural, vá lá, controlo algum excesso de álcool, algum excesso de madurez das tourigas e dou-lhe frescura com a adição do Petit Verdot. Foi um vinho importante para o projeto, não foi? Não, o Cavalo Maluco que todos nós Ou na é? vida, todos nós na vida, se tivermos um golpe de sorte, é uma ajuda muito grande. E o primeiro Cavalo Maluco, o 2005, na altura teve uma visibilidade enorme. Foi uma prova feita pelo Grand Jury Européen. O Grand Jury Européen é um conjunto de 30, 40 críticos, sommeliers, produtores, que acham que não basta ser uma pessoa, um Robert Parker ou uma Jason Robinson ou quem quer que seja, a dizer o que é bom ou o que não é. E em Portugal foi em 2008. Na prova, houve duas provas. Prova de ouro, exclusivamente porque foi o Instituto de Vinho do Porto que promoveu a vinda do Grand Jury Européen cá, e fizeram uma prova out of Douro, fora do Douro. E aí o Cavalo Maluco foi o mais bem classificado. Deve ter sido muito recompensante para ti. Para mim foi quer dizer... Deu-te vontade de continuar, não é? Eu acho que é aquilo que nos dá mais vontade ainda de continuar, e é aquilo que nos faz acreditar que fizemos um bom trabalho. Na realidade isso é assim mesmo. E fizeste um bom trabalho, nada comum. Que castas é que plantaste aqui? Como é que Pois, é assim, no Alentejo, naquela altura, quem é que plantava a touriga franca? A touriga nacional já havia, mas quem plantava a touriga franca? E o Petit Verdot também na altura havia muito pouco. Mas eu realmente tive ajuda, na altura tive uma ajuda muito grande do Paulo Oriano, que era o meu consultor na altura, que fez um trabalho absolutamente extraordinário e que teve uma visão muito próxima da minha, de olhar para o local em si e ver o que é que eventualmente se podia adaptar aqui, não olhando à questão de que a tradição do local é a periquita e o Fernão Pires, ou o Castelão e o Fernão Pires, mas sim tendo em consideração o declive do terreno, os tipos de solos, o clima e isso tudo, o que é que fazia sentido. Nós aqui temos características muito parecidas com os Douro, curiosamente, porque isto é uma encosta relativamente íngreme para o Rio Sado, Claro. que no verão está alagado de água, portanto funciona como um rio, e as amplitudes térmicas são muito altas. As amplitudes durante o dia é muito quente, mas à noite é fresco. E é fresco por causa do rio e por causa do mar, do vento que vem do mar. Portanto, no fundo, Que há nós aqui uma proteção de algumas serras, não é? é Serra de Grândola e Serra da Arrábida, que canaliza todo o vento que vem do mar pelo Val do Sado acima. Nós temos dias de 36, 37 graus, mas as noites são 17, que é uma coisa fantástica, no verão. Que castas é que plantaste então ao todo? Na altura plantei, no Bonício foi só castas tintas, portanto foi o aragonês, alfrocheiro, um bocadinho nada de cabernet, touriga franca, touriga nacional e Sangiovese, e Petit Verdot, um bocadinho muito pouco de Petit Verdot, e Sangiovese, que é onde a gente está agora, isto é Sangiovese. Depois também plantaste castas brancas fora do comum, É verdade, não é? depois em 2011 tirei o alfrocheiro e enxertei de cercial e galego dourado. O galego dourado é uma casta que neste momento só existe em Caracavelos para fazer um vinho generoso, à volta, sei lá, 10, 12 hectares. E voltando outra vez atrás ao Cincinnati da Costa, ele no livro dele dizia que o galego dourado era dos mais importantes e o mais fino do Val do Sado. Na altura ele falava em Extremadura, e a Extremadura começava em Leiria e acabava em Santiago de Cacém. E ele dizia depois especificamente que tinha uma boa implantação no Val do Sado. O que é certo é que não faço a mínima ideia, não encontro galego dourado em lado nenhum, senão aqui em Porto Carro. Porque eu fui buscar umas plantas, umas varas, à Estação Agronómica de Dois Portos e mandei multiplicar e com essas varas fizemos a enxertia do alfrocheiro para galego dourado. O cercial é o cercial da Madeira, que no continente se chama esganacão. E porquê cercial? Primeiro porque eu adoro os vinhos da Madeira feitos de cercial. Eu sou um fanático da acidez. Acho que a acidez é aquilo que nos garante a vontade de continuar a beber um vinho. É aquilo que não nos massa, é aquilo que espevita a nossa boca. E eu acho que em regiões quentes como o Alentejo, acho que a acidez é importante. E o cercial é, sem dúvida, talvez a casta portuguesa que maior nível de acidez tem. E portanto acho que é uma escolha natural, porque nós estamos numa zona quente, mas queremos vinhos frescos e ácidos e elegantes, e o cercial é um bocadinho nesse sentido. Isto é um cercial que
foi uma das plantas que nós enxertámos aqui. E este vinho é muito engraçado. Isto é uma abordagem alemã ao cercial. Para nós podermos lidar com a acidez que ele tem, tivemos que deixar 20 gramas de açúcar. E ele tem um ataque doce, mas depois de repente essa doçura esvai-se na boca, desaparece e fica uma acidez tremenda no fim. E é uma coisa curiosíssima, porque a gente não consegue perceber se o vinho é doce, se é ácido, se o que é. E pronto, e eu acho que é um vinho, eu estou apaixonado por ele. É um vinho muito curioso, com muita classe, acho eu. E acho que é um belo companheiro para brindarmos. Porque este é daqueles vinhos que a gente bebe só por beber ou com qualquer coisa, queijo, foie. É um bom amigo. É mesmo? É um bom amigo. E é a prova que aqui se fazem grandes vinhos brancos. Eu acho que sim. Eu neste momento estou convencido, antes não estava, hoje estou convencido que isto é uma região de brancos à série. Então vamos brindar a Vamos isso brindar a para o isso. Descarga ao futuro. Obrigado. À nossa. Obrigado.